galerinha, tudo tranks? Finalmente temos uma concorrente à altura. Vamos focar a câmera? Foca, desgraça! Agora sim. Uma concorrente à altura para Extreme 4. Essa daqui é a Tribit Stormbox Lava. Se liga no design, patrão. Os caras não estão brincando. Cuida pra caramba! Vou começar de leve aqui, tá? 80 watts de potência. Que é isso? Fora isso, proteção à prova d'água IP67 100%, tá? Não quer dizer que a caixa seja um golfinho. Tá vendo aqui, ó? Golfinho? Não é golfinho, não é um sereio, não é um jet ski. Se liga, hein? Então para, pelo amor de Deus, ficar jogando caixa de som dentro da água. Você dodói, você faz isso. Sério, de verdade, para com isso. Para de ser doida! Fora isso, teremos um reforço de grave com o XBass que vocês já conhecem, Bluetooth 5.4. Você vai poder se conectar a mais de 100 caixas, cara, com o protocolo TWS da Tribit. No caso, são até 100 caixas de todas as linhas aonde você tem esse tipo de conexão TWS. Ela tem um microfone, então você pode responder ligações com ela, e dentro do aplicativo da Tribit a gente tem acesso ali à equalização, algumas outras opções também, é bem legal. Fora isso, a Tribit ainda promete 24 horas, malandro, de áudio por aqui. Já falei com vocês em outras ocasiões, não é porque uma marca fala que vai até tantas horas de bateria que necessariamente vai. Que deselegante. Né? É escroto, tá? Eu sei disso. Mas todas as marcas fazem isso, não dá pra julgar a Tribit. A Tribit, pelo menos, entrega muito do que ela promete. Nem sempre tudo, mas muito. Eu tenho quase certeza, cara, que eu falei que a única coisa que faltava na Tribit, na linha de caixa de som deles, era uma caixa dessa daqui pra concorrer com a Extreme. O que, se eu não me engano, quase nenhuma outra marca que fabrica caixa de som tem, com a exceção ali da Anker. Assim, de memória, tá? De supetão. Não consigo lembrar de nenhuma outra. A Tronsmart, nada. Ah, não. A LG às vezes chega lá. Mas ainda não testei. Por favor, LG, deixem os seus produtos disponíveis na Europa, que tá difícil. Vou cobrar geral, hein? Mas ó, aqui no unboxing temos uma caixinha à parte com uma alça que tem uma qualidade bem próxima aqui do que a gente encontraria numa JBL, tá? Poderia ter um logo aqui, tá, Tribit? Mas beleza, o mais importante é a utilidade. Fora isso, ainda aqui dentro, temos um manual aqui de instruções, guia de início rápido e mais uma coisa aqui, ó, uma alça menor, lembrando muito uma Charge 6 que tá pra chegar aqui no canal em breve. Bem bacana ter essa opção aqui e de qualidade, hein? Se liga na criança. O que é isso? É bem legal. E a gente tem um cabo carregador também USB-A para USB tipo C. Infelizmente não tô vendo aqui nenhum cabo auxiliar P2P2. Tirar a caixa da caixa, maravilha, né? E o plástico saiu primeiro. Tá aqui, bonito, hein? Confirmo pra vocês, nenhum cabo auxiliar. Rapaz, gosto do que eu tô vendo. E assim, não tem como a gente enganar. Essa câmera hoje tá difícil. Foca em nome de Jesus! Agora sim, muito obrigado. Glória a Deus. Tá um espetáculo, meu amigo. Lembra mais a Extreme 3 nesse caso aqui. É claro que ela não copia 100%, né, pessoal? A gente tem aqui formatos diferentes. Do lado aqui dos rodeadores passivos, dá pra ver essa entrada aqui, ó. Ela é bem arredondada no design dela também. O logo da Tribit aqui nos radiadores. Aqui na frente, apesar de ter o nome da marca, eu achei discreto, porque é um nome curto, né? Não é Tronsmart, por exemplo. Fica aqui a crítica. Isso tá seco, tá grosso. Na parte de baixo, a gente vai ter um pezinho com uma borracha, que eu espero que não solte. Tá parecendo aqui ser firme, mas espero que não solte. Na parte de trás, já rola um spoiler que a gente tem a entrada auxiliar. Eles só não estão fornecendo cabo mesmo. Ó, pra carregar o USB-C, USB-A, provavelmente pra você plugar ali o seu pendrive ou usar a sua caixa como power bank. E aqui é a entrada de 3.5mm. Infelizmente, a Tribit não enviou o cabo. Complicou. Além do mais, aqui na parte de cima a gente já vai ter todos os comandos que vocês já estão acostumados. Pareamento TWS, reforço de grave, aumentar volume, play pause, diminuir volume, Bluetooth e o botãozinho pra gente poder ligar e desligar. Apesar do acabamento em plástico, a entrada aqui das alças parece ser em metal, beleza? A sensação que eu tenho aqui é que é de metal, ou se não, uma coisa que simula muito bem. Toda ela tem uma qualidade de construção que eu não tenho absolutamente nada pra criticar, tá bom? Poderia só rolar umas proteções a mais aqui, como a JBL fez, não só na Extreme 3, mas também na Extreme 4, só porque eu acho que ajuda aí em caso de queda. Mas beleza, tá muito bonita. E ó, se a gente for usar essa alça menor aqui, facilita um pouco o transporte e fica super discreta. Bem legal mesmo. Parabéns pela ideia. Parece um negócio muito ridículo, mas é muito útil pra você que não quer ficar com aquela alça gigante pendurada na caixa o tempo todo. Porque você não vai usar a caixa, né, não na maioria dos seus momentos, seja lá o que você faça na sua vida, como uma bolsa transversal. Mas se for o caso, tem aqui a sua alça maior, conector aqui nas laterais. Tá aí, ó, um alção pra você levar a tua bolsa pra onde você quiser. Nesse caso eu vou chamar de bolsa mesmo, tá? Vou chamar de caixa de som não. O julgamento tá nas entrelinhas. Relaxa! E já que estamos falando de uma caixa de som, vamos lá ver do que ela é capaz de entregar pra gente. Já apareceu aqui na lista. Acabei de me conectar aqui, agora eu vou dar um pulo no aplicativo da Tribit pra ver se tem algum
alguma atualização já para esse modelo aqui, que eu acho que já tem. Ó, não tava errado, tem aqui uma atualização, vou deixar já o aplicativo fazer o trabalhinho dele. Enquanto isso, eu vou lembrar vocês que esse modelo aqui, para concorrer com a JBL, a Tribit colocou uma resposta de frequência a partir de 46 Hz. Ou seja, a gente tem uma entrega de grave que tá por um ponto com mais performance do que a JBL, que no caso da Extreme 4 conta com 44. Parece ser uma diferença pequena e honestamente, entre eu e você aqui na nossa intimidade, ela é uma diferença pequena. Mas o que mostra pra gente? Mostra o capricho da Tribit em querer entregar alguma coisa mirando numa concorrente extremamente específica que tem ali o seu valor mais caro. Com isso eles estão falando pra gente, olha, compre a nossa caixa de som porque a gente fez um esforço, tá? Pra ela chegar lá. Inclusive fizemos até melhor. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que cuidado. Mas aí em algum momento eles têm que alinhar o negócio pra não ficar tão diferente assim, não ter os custos de produção dela mais elevados, dessa forma não permitindo a Tribit de comercializar esse modelo aqui com um valor mais atrativo do que a JBL no modelo coerente. E pela minha colinha aqui, essa caixa foi construída com 2 woofers de 30 watts de potência mais 2 tweeters de 10 watts de potência. Conhecendo a Tribit com a experiência do canal, eu sei que eles procuram entregar uma assinatura sonora maravilhosa, mas vamos ver se com essa montagem aqui, com essa configuração, eles vão conseguir chegar aos pés da JBL e me impressionar. A Tribit geralmente não chega só aos pés da JBL, muitas vezes eles, cara, desculpa aí, tá, JBL, desculpa, mas muitas vezes você é humilhada aqui por marcas que entregam uma qualidade tão boa quanto com praticamente metade do preço, mas muitas vezes metade do preço. Estou sentindo uma treta. Então vamos lá testar essa caixa de som. Para já vou começar aqui colocando o volume dela em mais ou menos 50%. Vou desligar o XBass e vou ligar e desligar durante aqui os testes. Para quem já conhece os testes aqui no canal, a gente avalia em 50, 70 ou 75 e 100% do volume. Então vamos lá para a primeira música. Eu gostei da entrada para já, tá? Mesmo sem o XBass, já mostra uma presença bem legal. Vamos ligar o XBass aqui. Ligado. Uma belíssima presença, cara. Belíssima. Desligado. Ligado. Mais uma precisão cirúrgica aqui da Tribit. Desligado. Olha, vou falar pra vocês, eu não sei se a Tribit faz isso realmente só pra impressionar a gente. Porque já não é nem a primeira, nem a segunda vez que testando as caixas deles aqui, você consegue perceber que apertar o XBass significa você realmente focar a sua assinatura sonora nas frequências mais baixas ali, bem no subgrave mesmo. A gente fala isso porque marcas como, por exemplo, a Tronsmart, eles não têm um botão focado no subgrave. Eles vão trabalhar em todo o espectro de som ali que tá saindo da caixa de som a partir do momento que você vai ali pro Sound Tools. Não é o caso aqui da Tribit. Ela vai cirurgicamente ali no subgrave e ela adiciona um reforço que dá muito mais profundidade à música. Só que no caso dessa caixa de som aqui, pelo menos 50% do volume, tá? Eu diria que seria um capricho. Só se você realmente está procurando ali um som mega confortável, mega profundo com volume mais baixo, porque sem o XBass, ou seja, economizando a sua bateria, você já vai ter um som que vai estar muito, mas muito bem. Dá pra perceber que o subgrave tá com uma boa profundidade, os médios e os agudos, eles estão muito bem colocados, você não consegue perceber nada se sobressaindo. Em 50%, e aqui na minha memória, porque já faz um tempo que eu não escuto a Extreme 4 aqui no estúdio, acredite se quiser, é a caixa que fica no meu banheiro. Eu sei que eu já falei pra vocês, eu reassumo aqui que eu não gosto da Extreme 3 e que era pra ela estar no meu banheiro, mas eu tenho aqui uma casa com um térreo e um primeiro andar e a Extreme 4 já tava lá. Aí eu não queria descer esse cara pra pegar a Extreme 3. Quem mora em casa que tem 2 andares sabe exatamente o que eu tô falando, tá? A preguiça reina. E a Extreme 4 tá lá no banheiro toda suja. Mas se eu tivesse
tivesse desembalando uma Xtreme 4 hoje e tirasse da caixa 50%, era isso o que eu gostaria de ouvir, com certeza. Agora vamos lá aumentar isso aqui para ali 70%, 75% para a segunda música e seja o que Deus quiser. XBass desligado, tá? Cara, sem o reforço já é maravilhoso. XBass. Muito bom. Na boa. Desligado. A caixa é muito boa, cara. É um som muito confortável, você tem noção. Só uma coisa, tá? Não seja vaidoso. Sem o XBass, eu mantenho tudo que eu falei ali em 50%. Já tá muito bom o som. Não custa nada lembrar vocês, tá? O XBass vai consumir mais da sua bateria e ela já entrega um som que eu não tenho absolutamente nada pra criticar, tá? Nada, nada. Talvez um pouquinho à toa mais de agudo, mas nada que você não consiga fazer no equalizador da própria Tribit. Eu vou lembrar vocês aqui no aplicativo, ó, é bem completo. Você vem aqui no equalizador personalizável, você vai criar aqui a sua equalização e aí você vai ter todas essas pistas aqui pra você brincar do jeito que você quiser. E como é uma parada muito pequena e pontual, tu vai ali e adiciona, né? Tu brinca com o que você quer extrair aqui da sua caixa de som. Mas pra mim, do jeito que tá aqui, sem apertar nenhum botão de reforço, sem nada, ela já tem um som maravilhoso. Então você pode ficar tranquilo que você vai economizar sua bateria. E é claro que eu estou ansiosíssimo pra ver essa caixa aqui em 100%, então sem perder tempo, vamos lá, aumentar aqui o volume, ó, 100%. Vou mudar a música aqui antes de dar minha opinião, porque eu preciso verificar uma coisa. Pera aí. XBass ligado. Pra mim, ficou claro o que essa caixa aqui traz pra gente nas diferentes... Como é que eu posso dizer? Nos diferentes volumes que a gente testou aqui. Basicamente, 50% você tem um som agradável, com bastante profundidade, sem nada que se sobressai. É um som pra você curtir ali, tranquilinho. Se você quiser em torno de algumas pessoas e tendo uma conversa sem que o som atrapalhe essa conversa, tá? Em 70% já é pra você curtir uma coisa um pouquinho à toa mais alta, com bastante profundidade ainda assim. Uma assinatura sonora impecável nesse sentido
preenchido com um certo nível de conforto. E quando a gente chega em 100%, é incrível o salto de volume que a gente tem entre os 70 e os 100. Parece outra caixa, porque aqui ela tá entregando pra gente puramente potência. Aí eu deixo uma leve crítica aqui pro agudo, mas nada muito grave. Por quê? Porque eu sei que o objetivo da Tribit com isso, não sou porta-voz da empresa, tá? Mas, mais uma vez, é a minha experiência aqui testando caixa de som. E eu acredito profundamente que o único objetivo da Tribit era entregar o que você tá procurando quando você chega nesse volume. Vou falar assim, porque se você chegou em 100%, você quer potência. A JBL fez muito isso com a gama mais antiga de caixas de som, vide Extreme 2, por exemplo, né, que chegava lá nos 80%, acima disso a JBL só entregava médio e agudo, e muitas vezes abaixava o grave, porque é justamente para você ter mais volume. Aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, só que com o capricho de não esquecer tanto do grave, não pelo menos na assinatura sonora básica. Então aqui sim vai valer a pena você ativar o seu XBass, a não ser que você queira economizar ali a sua bateria. Então a gente tem 50% um som confortável, em 70, 75% um som presente e em 100% potência. Até mesmo para eu falar aqui e me ouvir, eu conseguia fazer isso em 50, 75 e no 100% já não era mais possível de maneira nenhuma. A minha grande curiosidade aqui é saber como que ela vai se sair contra uma Extreme 3, contra uma Extreme 4 e por que a 3? Porque ela vai chegar numa gama de preço muito próximo da 3. A gente vai falar disso já já. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu não vou testar outros estilos sonoros, mas para isso você pode clicar aqui no card e ir lá no meu canal secundário, onde eu já pretendo sair mais vídeos dessa caixa de som, porque eu sei que vocês são muito curiosos e muito chatos, tá? Então vai pra lá que se você quiser ver mais testes, não sei, os testes diferentes, sem edição e sem nada, é o melhor lugar pra você, falou? Coisa muito boa e raridade, tá? O modelo está disponível no Brasil. Parabéns, palmas. Palmas para a Tribit, muito obrigado. O link para você comprar ela vai estar bem aqui na descrição, ela vai estar saindo por R$ 1.200, o que na minha opinião tá um pouquinho elevado. Mas enfim, não seria raro você encontrar esse modelo aqui por aproximadamente R$1.000 com algum cupom, ou se não numa promoção aí, dessas que o AliExpress faz volta e meia. Para isso você pode ficar ligado nos grupos do Telegram e do WhatsApp no canal, os links também são os primeiros aqui da descrição. Vocês já contam com a minha recomendação para comprar esse modelo aqui, tá? Acho que isso aqui deve ter ficado bem claro nesse vídeo. Mais uma vez a Tribit não decepcionou. Eu só diria para vocês que de repente ainda estão em alguma dúvida, espera os outros testes, porque pode ser que eu perceba mais alguns detalhes conforme a gente vai avançando. Principalmente quando eu tiver aqui uma Extreme 3 ou 4 para comparar, aí eu coloco uma do lado da outra e consigo pescar mais alguns detalhes que nesses testes aqui infelizmente não tem como, já que eu não tenho nenhum referencial, né? Então assim, tá na dúvida? Espera um pouquinho. Se você já tem aí uma boa promoção, um bom negócio para comprar essa caixa, seja em moeda, seja em cupom, mano, se joga, tá? Certamente você não vai se arrepender. No mais, se você gostou do vídeo, deixa um like por aqui, se inscreve no canal, tá? Porque é muito importante o meu crescimento nessa plataforma. Se você quiser dar uma moral, só fazer isso é de graça. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até os próximos vídeos sobre a lava. Fica aqui o meu abraço e tchau!